no livro de Lucas, para refletirmos na palavra dessa manhã, uma manhã que o Senhor reservou a nós. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. Durante os louvores fomos agraciados com a presença de Deus. No momento em que o Senhor fala, traz sobre nós a graça dEle, o privilégio de louvar, de adorar, de sentir a presença dEle. Ele está aqui, nós o louvamos, ofertamos. Ele quer trazer a voz dele ao nosso coração mais uma vez. Versículo de número 28, Lucas capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo de número 36. É um texto conhecido, fala de um momento marcante na história de Jesus. Vai dizer assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, e aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, da sua morte, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será sua, outra de Moisés, a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que ele dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem nessa nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Feche seus olhos por um instante, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, nessa manhã mais uma vez, diante dessa presença maravilhosa que nós estamos, da sua graça que nos envolve nesse ambiente de adoração, Pai. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração a Ti, pedimos que a Sua palavra venha sobre nós, alcance o nosso íntimo, Senhor, nesta manhã. Nós clamamos, ó Pai, pela santa palavra, Senhor Deus, que ela ecoe na nossa alma, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui alimentados, reflexíveis, ó Deus, refletindo daquilo que o Senhor trouxe a nós, Pai, consolados, exortados, edificados por ela, Senhor Deus, que nessa manhã o Senhor traga sobre os nossos ouvidos a doce voz, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Esse texto, ele vai falar sobre um dos acontecimentos mais importantes na história de Jesus Cristo na fase terrena, para evidenciar a marca do seu ministério. Claro que a crucificação e a ressurreição, o momento mais importante de Jesus Cristo aqui na terra. Mas esse texto aqui, ele vai relatar sobre uma afirmação. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo está afirmando, ele traça um cenário, ele traça uma forma de afirmar aquilo que era muito importante para os discípulos entenderem. Essa afirmação, ela vem a respeito ou em forma de uma lembrança, de uma manifestação de lembrança para os discípulos. Nós vamos entender um pouco essa pequena introdução e nós já vamos partir para o restante do texto. Mas o que Jesus Cristo quer falar é lembrar de algo muito importante que estava por vir. E Jesus Cristo faz isso de uma forma muito inteligente. Ele antecipa, ou ele traz uma antecipação dos acontecimentos. Nós estamos aqui no capítulo de número 9. O final do capítulo, ou do livro de Lucas, o final do livro de Mateus, de João, é simplesmente marcado pela história desse acontecimento que Jesus Cristo está falando, da sua morte.
do seu sacrifício perfeito. E é no capítulo 9 que Jesus vai intensificar a lembrança do que está por vir. Jesus faz isso através de antecipação. E que é antecipar? É trazer a lembrança daquilo que vai acontecer. Essa antecipação é tão fantástica que o acontecimento aqui que Jesus Cristo quer lembrar e ao mesmo tempo antecipá-los, colocar no coração deles, para que eles não se percam, é de uma forma tão intensa. Jesus Cristo quer mostrar para eles: olha, está por vir algo muito poderoso, doloroso, intenso, mas que isso não pode sair do coração de vocês. No começo da trajetória, eles estão lá alegres com Jesus, vendo grandes milagres, mas o propósito central de Jesus é sempre deixá-los lembrando daquilo que é o centro do Evangelho. Olha que interessante, a antecipação é você lembrar do que está por vir. E quando você lembra do que está por vir, você vai se projetando, você vai se colocando no lugar para que as coisas aconteçam da forma que é para acontecer, porque está chegando alguma coisa. Nós colocamos a imaginação para funcionar. E sempre quando nós estamos nos antecipando a algo, trazendo a lembrança para nós sempre estamos nos organizando para que isso aconteça. Nós podemos estar sempre na nossa vida cotidiana nos antecipando para algo bom. Assim como um casamento, quando o casamento está por vir, sempre nós vamos lembrando todos os dias, vamos nos antecipando, porque temos que organizar a festa, a lista de convidados, nós temos que nos antecipar, porque está vindo algo bom. A lembrança, a antecipação, ela sempre vai nos envolver a isso, nos organizarmos por algo que está por vir. Isso pode acontecer com coisas boas, como uma festa, um casamento, uma celebração, algo de alegria, de grandeza. Mas em contrapartida, isso também pode acontecer por um lado ruim, quando a gente tem algo para resolver que é de um cunho que é doloroso, dolorido. Uma cirurgia, né, pastor Braga? Quando a cirurgia está para acontecer, a gente vai antecipando aquele momento dentro da nossa alma. Eu lembro aqui do pastor se preparando para a cirurgia, que era uma cirurgia grande. E ali a pessoa vai trazendo aquele dia para mais próximo de si. Nós temos o costume de sempre anteciparmos as coisas mais terríveis. Nós nunca lembramos tão bem das coisas boas, mas sempre procuramos antecipar as dores, os problemas. Tem gente que antecipa tanto a sua morte que todos os dias está pensando que vai morrer. A antecipação é uma lembrança, uma imaginação do que está por vir. E nós vamos nos organizando para que aquilo que está por vir aconteça da melhor forma. O que Jesus está fazendo com o coração dos discípulos é antecipando o coração deles para uma coisa muito importante que está por vir. O que está por vir é algo muito intenso e que não pode sair do coração deles. O que Jesus Cristo está fazendo com eles é algo de lembrá-los, de afirmar. Olha, versículo de número 20 do capítulo 9, Jesus Cristo vai começar a mostrar que ele já disse a respeito do que ele está falando nesse exato momento e do que vai acontecer futuramente. Versículo de número 20, vamos ler, capítulo 9, versículo de número 20. Numa conversa, nós sabemos muito bem nesse texto em que Jesus Cristo vai pedir a opinião, e perguntar quem é que eles dizem quem eu sou. Versículo 20 vai dizer assim: olha, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus Cristo começa a lembrar: olha, lembra quando vocês disseram que eu sou o Filho do Deus vivo, o Filho do homem? Eu quero lembrar desse acontecimento, quero que vocês não saiam daquele momento, vocês não podem esquecer do que vocês afirmaram. Vocês afirmaram que eu sou o Filho de Deus, o Filho do homem, o Salvador do mundo. Esse texto está falando justamente de que Jesus está traçando uma lembrança, uma afirmação, uma antecipação dos fatos que estão por vir nesse exato momento. Olha o versículo de número 22. Versículo de número 22 vai dizer assim: olha, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. 8 dias antes do texto que nós lemos,
que é do versículo 28 ao 36, Jesus está perguntando para os discípulos quem eu sou, e eles vão dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: olha, que fique claro, que vocês se lembrem que eu sou o Filho de Deus e que eu fui entregue pelo Senhor para ser morto pelos escribas, ser machucado, ser maltratado por eles. 8 dias depois, Jesus Cristo está lembrando eles: olha, lembra do que eu disse na semana passada? Eu quero que isso fique impresso no coração de vocês. Jesus está antecipando mais uma vez o que estava por vir, dizendo: olha, não se esqueça desse momento. A capacidade de nós imaginarmos as coisas antes que elas aconteçam, elas traz para nós um entendimento muito grandioso. Nós temos que nos livrar da antecipação que nos leva à ansiedade. A ansiedade não provém de Deus. Mesmo quando antecipamos as coisas para nós nos dias bons, nas coisas alegres ou nas coisas terríveis da vida, antecipamos as coisas no exemplo de Jesus, que é entregá-las a Deus, colocá-las diante do Senhor, não para que a ansiedade tome conta de nós. Nós não podemos lembrar do que está por vir, não podemos lembrar das coisas que estão por acontecer, nos organizarmos para estarmos em um estado de ansiedade. Pelo contrário, nós precisamos de entregar todas as coisas que estão por vir na mão do Senhor, do Cristo Salvador, seja ela boa ou ruim, entregar a Deus e dizer: Pai, tudo depende do Senhor, todo poder, toda glória, toda majestade está nas tuas mãos. Eu sei do que está por vir, mas eu descanso no Senhor, sabendo que o Senhor controla todas as coisas. O exemplo de antecipação de Jesus é justamente isso. Ele está convicto de que todas as coisas estão nas mãos do seu Pai. E esse texto, agora passando para o profundo do que nós vamos falar, depois dessa pequena introdução, ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, o motivo para que Jesus Cristo estivesse reunindo aqueles discípulos naquele lugar. Segundo, a oração que Jesus Cristo faz e todo o contexto por trás da oração naquele monte. E por último, o silêncio que vai acontecer diante dos discípulos. Primeiro ponto, o motivo, está no versículo de número 28, vamos acompanhar. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago, João, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus Cristo tem um propósito. O motivo que está cercando esse propósito é justamente algo que está por vir nos dias finais da sua vida aqui nessa terra, que é a sua morte. Jesus tem um motivo grandioso para reunir ali alguns amigos. Jesus está prestes a morrer, se bem que nós estamos aqui no capítulo de número 9, isso vai acontecer no final do livro. E sabe, Jesus Cristo, sabendo da sua morte, de algo terrível que está por vir, de algo difícil que está por vir, ele convida os amigos. Ele convida 3 amigos, ele não chama todos os discípulos, ele convida Pedro, Tiago e João. Eles sobem ao monte com o motivo, com o interesse de orar. É interessante essa fase aqui, porque nós percebemos que Jesus Cristo está preocupado, talvez com a dor. Ele antecipa para os discípulos e compartilha o que está por vir. É como se Jesus Cristo dissesse assim: meus amigos, está por vir uma grande dor sobre a minha vida. Lembra que eu disse para vocês que eu seria entregue na mão dos fariseus? Os soldados, os romanos iriam me matar. Isso está chegando. Eu queria que vocês orassem comigo um pouco. A gente tem essa lembrança de Jesus Cristo dizendo isso no jardim do Getsemane, numa quinta-feira que antecede a sua morte, mas nós temos aqui dias, semanas antes da sua morte. Jesus Cristo está dizendo: vamos orar um pouco comigo. E ele chama os seus amigos. Sabe o que eu acho mais interessante nesse primeiro ponto? É que quando nós temos uma dor, que nós antecipamos ela para nós temos que compartilhar com os nossos amigos. Quando nós sabemos o que está por vir, seja bom ou seja ruim, nós temos que ter amigos, irmãos, para compartilhar a nossa luta, a nossa batalha. Como é difícil ter um amigo nos dias de hoje. O amigo não é aquele que tenta mostrar ou dar a nós apenas os benefícios. O amigo é aquele que é capaz de escutar a nossa dor e ao ponto de chegar a um nível mais profundo, que é orar conosco diante daquilo que está sendo antecipado a eles.
O melhor amigo não é aquele que nos presenteia todos os instantes, mas é aquele que é capaz de gemer e orar, chorar diante das batalhas da nossa vida. Como é difícil achar um amigo que ora conosco, que se preocupa com a nossa luta, a nossa batalha. Jesus separa 3 e eles vão orar com Jesus. Nesse mesmo ponto ainda, Jesus está apresentando o motivo a eles, dizendo: olha, a minha alma está preocupada com a morte que está por vir. Jesus Cristo nos ensina que tudo ele começa com oração e termina com oração. Mesmo nos dias difíceis da sua vida, Jesus está orando. Jesus está apresentando as suas causas ao próprio Deus, está lançando diante do Senhor as suas dores, as suas mazelas, dificuldades, os seus problemas, ele está entregando nas mãos do Senhor. O motivo é verídico, é real e ele traz transtorno. Às vezes nós temos motivos tão pequeninos, incomparáveis ao de Jesus, e nós não temos a capacidade de orar, de apresentar isso a Deus. Tem uma coisa que eu aprendo aqui com Jesus Cristo: ele entende a sua dor e o seu problema que está por vir. Ele compartilha com os seus amigos de confiança e eles partem para a oração, para que o Senhor Deus traga esperança, vigor e fé sobre o seu coração. Segundo ponto é a oração. Diante do motivo, eles já têm um motivo, eles sabem que, os discípulos sabem que Jesus Cristo está por enfrentar uma grande batalha. Jesus também apresenta isso a eles e eles começam a orar. Versículo 29 a 35 é esse segundo ponto. Olha o versículo de número 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Irmãos, esse segundo ponto ele é transformador para a exposição do texto. Enquanto Jesus estava orando, acontece algo maravilhoso e grandioso. Os discípulos agora têm uma revelação de Jesus Cristo no primeiro ponto, de que Jesus está preocupado, abatido. Mas agora no segundo ponto, em que Jesus Cristo começa a orar, e esse é o grande poder da oração, é que no momento que a gente se curva diante de Deus, é no momento que a gente começa a fazer aquilo que é certo, de entregar na mão de quem é de direito, no momento que nós oramos, as coisas parecem que mudam, a gente não começa a ver os problemas, a gente começa a enxergar outra realidade. O Senhor está agora orando diante de Deus, e os discípulos começam a ter uma revelação de Jesus de forma extremamente diferente. Não é mais um Jesus preocupado, um Jesus Cristo talvez necessitado de uma oração, mas agora é um Jesus glorioso, poderoso, se revelando a homens comuns. Agora o Deus Criador de todas as coisas está se revelando no momento de oração para Ele. Às vezes nós entramos em um momento de oração pequeninos, abatidos, sem fé, desgastados, sem expectativa, sem esperança, irmãos. A partir do momento que entregamos a nossa vida em oração, não que nós sejamos ou passamos a ser grande, mas a nossa fé começa a enxergar e ver a grandeza do nosso Deus. Nós vemos as suas mãos estendidas sobre nós. A revelação do Pai nos mostra que Ele é o Deus da glória e nós somos os seus filhos. Então, diante de uma oração, nós saímos fortalecidos e revestidos do Senhor. Jesus se revela de uma forma poderosa. As orações, elas são um meio de nós anteciparmos e falarmos, entregarmos as coisas a Deus. Era isso que Jesus Cristo estava fazendo, dizendo: olha, Pai, tudo está entregue ao Senhor, porque a minha alma está preocupada. Mas aquele momento é glorioso, poderoso, a revelação do Pai. O rosto de Jesus Cristo começa a ficar de uma forma diferente, as roupas de Jesus começam a ficar de forma diferente. Aqueles discípulos que tinham ido para a oração começam a contemplar grandes maravilhas. As maravilhas não acabam por aí. Versículo de número 30 e 31 vai dizer que: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Imagine isso, 2 homens, a
aparecem no meio da transfiguração de Jesus e começam a conversar com Jesus. Jesus está se revelando de uma forma gloriosa a eles, e aparecem Moisés e Elias. Eles começam a falar, aqueles homens estão atônitos, porque agora tem Moisés, Elias e Jesus diante dos olhos dele. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Agora nós temos a lei, os profetas e o Filho Salvador diante dos olhos de 3 homens, Pedro, Tiago e João. É um momento de oração poderoso. Os homens que chegaram ali para tentar motivar ou ajudar Jesus em oração estão perplexos com o que estão vendo. Ali tem o fundamento da salvação do homem. Tem a lei, que por conta da lei, aquilo que foi ensinado, todo o ensinamento, embasamento da vida e do ministério de Jesus está baseado na lei. Tem os profetas, que o Senhor Deus manifestou a sua glória através da vida dos profetas, apontando para o Filho Salvador. A lei e os profetas apontavam para aquele que está diante dos olhos dos discípulos, o Salvador do mundo, o Deus Criador de todas as coisas, está sendo revelado diante da lei e dos profetas. O Filho está vivo, o Salvador está ali. Irmãos, a visão é gloriosa, majestosa, poderosa em um momento de oração. Sabe o que é mais interessante? Eles conversavam com Jesus, eles falavam com Jesus Cristo, e eles começaram a notar o que eles estavam falando. Eles conversavam com Jesus. No versículo de número 31 vai dizer assim: olha, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias na transfiguração poderiam estar falando de tantas coisas, mas eles mais uma vez estão afirmando aquilo que Jesus Cristo disse para os discípulos no dia que os discípulos disseram: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: olha, em breve eu vou morrer e ser entregue na mão dos fariseus. 8 dias depois, Jesus Cristo está dizendo: olha, se lembre do que foi dito 8 dias atrás. E agora, na revelação da transfiguração, Jesus está conversando com a palavra, com a lei, com os profetas. E a lei e os profetas estão anunciando e falando sobre a morte de Jesus. Os discípulos estão atônitos e percebendo tudo aquilo. A morte do Filho de Deus está se cumprindo nas ações de Jesus. O que os discípulos estão vendo é Elias e Moisés e Jesus conversando sobre a morte salvadora, a morte que perdoa, a morte que transforma, a morte que muda a história, a morte que não é uma morte qualquer, não é apenas uma simbologia ou uma religiosidade, não é uma morte de forma simplória, não é algo comum, não é algo normal, é uma morte que transforma de uma vez por toda a história da humanidade, que divide os séculos, que muda a história do mundo. É uma morte poderosa. Jesus está dizendo: olha, eu quero que vocês entendam de uma coisa, o que vai acontecer futuramente é muito importante, não pode sair do coração de vocês. Discípulos estão vendo Moisés e Elias concluírem e falarem sobre a mesma coisa. A morte de Jesus é algo que não pode sair da vida, da mente e do coração de vocês. E a reação dos discípulos diante de um acontecimento como esse? Como você estaria vendo Moisés, Elias, Jesus, o corpo de Jesus transfigurado? Imagine, irmão, já está sapateando e rodopiando, né? Pulando, gritando. Versículo de número 32, vamos ver a reação dos discípulos. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, estavam quase dormindo. Irmãos, esse texto falou comigo muito durante essa semana, principalmente nessa parte, a parte em que os discípulos estão diante de uma visão gloriosa, majestosa, que eles estão quase dormindo. É como se eles estivessem muito conectados com
aquilo que pudesse tocar a sua epiderme, a sua pele. Eles estivessem muito preocupados com outras coisas que não envolvem o mundo espiritual. É como se os discípulos tivessem ido ali para tentar motivar apenas um homem. Mas o que está acontecendo ali é Jesus Cristo colocando no coração dos discípulos, antecipando o seu sofrimento, a sua morte, a sua dor, mas aproveitando aquele momento para colocar no coração dos discípulos que o sobrenatural, o espiritual, melhor dizendo, é importante para que eles pudessem aprender que a morte sacrificial de Jesus é algo que mudaria a história deles e de toda a humanidade. É como se Jesus quisesse entregar a eles uma dádiva muito importante na sua fé. E eles estivessem preocupados com coisas que não estivessem envolvidas com o âmbito espiritual. Às vezes nós nos pegamos assim. Jesus está se revelando de forma gloriosa a nós, no intuito de nos levarmos para um nível mais profundo de intimidade espiritual. Mas o que nós queremos é um nível profundo de resultados terrenos. O interesse do Senhor não é apenas nos dar resultados aqui nessa terra. O interesse do Senhor é que o nosso nível de entendimento, de visão, seja muito mais amplo, mais profundo, ao ponto de vermos Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E os discípulos aqui estão tendo essa grande oportunidade, mas estavam dormindo. Talvez todo cristão almejasse esse momento, talvez todo filho de Deus almejasse essa visão. Os discípulos estão dormindo, não estão preocupados com aquilo que está acontecendo. Às vezes, quando nós queremos revelar algo grandioso de Deus para os nossos amigos, eles nem se preocupam, assim como Jesus, querendo revelar grandes coisas a eles, eles estão planejando outras coisas, preocupados com outras coisas. Mas existe no versículo de número 32 uma ideia de que aqueles discípulos têm um pouco de senso do que está acontecendo. O versículo 32 vai dizer assim: olha, mas conservando-se acordados. Eles estavam querendo dormir, mas eles resistiram. Em algumas versões vai dizer, eles lutavam contra o sono, eles ficaram acordados. Eles disseram, nós precisamos de ficar acordados, talvez o que está acontecendo é muito importante. Eles perseveraram em estar acordados. E o versículo vai continuar dizendo: viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele conversando. Ou seja, os discípulos notaram que aquilo que estava acontecendo era verdade. Eles estavam em estado de perfeita como posso dizer, de uma forma em que eles não estavam dormindo, eles estavam atentos, eles estavam observando, ou seja, eles não estavam sonhando, eles não estavam tendo apenas uma visão, eles estavam vendo de verdade algo real. O texto vai dizer que eles lutaram e ficaram acordados, e viram Moisés, viram Elias, viram a conversa, viram Jesus transfigurado. Ou seja, aqueles discípulos contemplaram que o que eles estavam vivenciando era uma verdade, que Moisés, que Elias estavam ali, que aquela revelação toda era uma verdade. Jesus estava se revelando a Pedro, Tiago e João de uma forma real. Eles estavam apenas tentando sair daquele estado de sonolência, mas eles perceberam a verdade. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus Cristo se revelando a eles, Pedro está totalmente desconectado com aquilo que estava acontecendo. Ele vai continuar o texto, vai dizer assim: ao retirarem-se de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui então. Façamos 3 tendas, uma será sua, a outra de Moisés, a outra de Elias. Parece que Pedro estava começando a entender quando se desperta do sono, mas na verdade Pedro está totalmente desconectado com o momento, com o local. Pedro diz: olha que legal, Elias, Moisés e Jesus. Jesus, vamos fazer 3 tendas, é algo grandioso. Eu quero que vocês morem aqui, eu vou ficar aqui com vocês, e vocês vão ficar aqui por esse momento, ou nós vamos ter esse momento todos os dias, todos os instantes. Eu sei aonde eu vou encontrar vocês.
vocês, eu posso falar aonde Moisés vai estar com Elias. É um pensamento, uma reação totalmente desconectada com aquilo que Jesus Cristo queria revelar a eles. Jesus está revelando a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Pedro está procurando ou preocupado com os seus próprios interesses, com a sua tenda, com um jeito de ficar mais próximo de algo transformador que possa mostrar às pessoas. Esse momento aqui de Pedro, ele fala muito conosco. Porque quando Jesus Cristo quer se revelar a nós de uma forma especial e soberana, querendo nos levar a uma profundidade de intimidade com Ele, às vezes o nosso coração está preocupado com a tenda, com algo material, com algo desse mundo, desse reino, desse âmbito. Quando Jesus quer impregnar algo transformador e grandioso como a sua morte e ressurreição em nossas vidas, nós estamos tentando procurar Jesus para que Ele faça algo nesse âmbito material e nós possamos suprir as nossas necessidades. Ele está desconectado. Jesus está revelando-se a ele e Pedro quer fazer uma tenda para ficar com Elias e com Moisés. Irmãos, uma palavra talvez que gere nos nossos corações vida. Nós precisamos de nos atentar qual é o estímulo da nossa busca por Deus, o que nós viemos fazer na igreja, o que nos envolve para buscarmos a Cristo. É uma tenda construída para nos protegermos e mostrarmos às pessoas, é as pessoas que nos cercam para que possamos mostrar a elas os nossos resultados materiais, ou é a intensidade do que Jesus Cristo revelou a nós que nos faz buscar a Ele com toda a força e entendimento. O que Jesus Cristo quer revelar aos discípulos é: a minha morte precisa ser o entendimento, o motivo, as circunstâncias, o resultado que vocês me busquem com toda a força e com todo entendimento, com toda a sua alma. Jesus está se espremendo para mostrar isso aos seus amigos, aos seus discípulos, e eles estão conectados com um terreno, com o palpável. A morte é algo que ficou na história diante de alguns cristãos. O sacrifício, a santa ceia, o sangue derramado na cruz do Calvário parece que é uma mentira ou apenas uma história. Não é mais verdade que move os cristãos. Quem está falando para os discípulos se lembrarem da morte é o que morreu. Lembra daquele ditado que tem no mundo: quem apanha não esquece. Quem bate esquece. Quem está dizendo para os discípulos: se lembrem desse momento, ele é penoso para mim, ele é doloroso para mim, mas ele mudará a história de vocês. É o homem que morreu. Enquanto ele está se revelando aos discípulos para que empreguem isso no coração deles, os discípulos estão preocupando com o que pode tocar. Não é os seus resultados na terra que te faz um cristão bom. Os seus resultados podem virar pó diante da morte. O que te faz um homem fiel a Deus é a intensidade dos motivos que você tem na sua alma para buscá-lo. Se você entra por aquelas portas alcançando e interessado apenas nos resultados, você é apenas um medíocre que vê Jesus como um homem que pode te entregar presentes. Mas se você entra por aquelas portas entendendo que a morte de Jesus Cristo foi algo que mudou a sua história, e não há nada que você possa fazer para retribuí-lo, você entendeu o Evangelho. Por isso que o versículo de número 34 e 35 vai acontecer. Chamou-se a atenção dos discípulos, e quem chamou a atenção dos discípulos não foi ninguém menos do que o próprio Deus. Olha o versículo 34 e 35. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu, enchendo-se de medo. Ao entrarem nessa nuvem, dela veio uma voz dizendo:
esse é o meu filho, ele é o meu escolhido, a ele escutai, a ele ouvir, dê crédito à palavra dele, ouça o que ele está dizendo a vocês. Aleluia. A revelação em que os discípulos estão atônitos e sem saber no que crer, sem saber até mesmo no que falar, o próprio Deus chama a atenção deles. Ei, vocês estão diante do meu filho, o meu escolhido, o meu eleito. Algo muito parecido com o que aconteceu no batismo de Jesus, em que ele diz: olha, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. O próprio Deus disse para os discípulos: escutem o que Jesus Cristo está falando, porque Deus estava dizendo: o que ele está falando é muito importante, é necessário que fique impregnado no coração de vocês. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto para encerrarmos, versículo de número 36. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles se calaram. Eles se calaram porque eles entenderam. O que está por vir é muito doloroso. A morte de Jesus Cristo é muito intensa, muito séria. Jesus já havia ensinado, principalmente no Sermão da Montanha, aos discípulos que ele morreria em favor dos seus servos, dos seus filhos, para perdoar os pecados. Que por conta dos pecados da humanidade, o Senhor Deus estava oferecendo um sacrifício que perdoasse. Os discípulos ficaram em silêncio porque entenderam que os seus pecados, as suas mentiras, os seus enganos estavam levando Jesus Cristo à morte. A morte de Jesus, ela tem que trazer uma reflexão para nós. Não é uma chacota, não é uma história, não é uma mentira. O seu sofrimento tem que trazer um silêncio de reflexão na nossa alma. Que Cristo não morreu porque Ele quis, mas Ele morreu porque o seu pecado levou à cruz. O nosso pecado machucou Jesus na cruz do Calvário. O sofrimento de Jesus Cristo traz o silêncio, traz a quietude. A morte de Jesus Cristo nos leva a uma reverência. Por isso os discípulos estão silenciados. A sexta-feira é uma sexta-feira, como nós dizemos nos dias do sacrifício de Jesus, é uma sexta-feira dolorosa, cheia de dores. Mas após o momento que eles entendem a morte, aconteceu, Jesus morreu. Entra um sábado de silêncio ensurdecedor, ninguém fala nada, os discípulos estão escondidos. O sacrifício de Jesus fere o nosso coração, porque a gente entende que foi pelos nossos pecados. Mas a gente entende também que só Ele pode trazer o perdão e a restauração. Diante desse sermão, nessa manhã, eu já quero encerrar e orar com os irmãos. Que a gente nunca se esqueça da morte do Cristo Salvador. Que ela não seja uma história, uma chacota, uma brincadeira. Que todas as vezes que nos lembrarmos, reverenciemos. Um domingo como esse, que nós entendamos que o Senhor Deus é poderoso. E que se não fosse a dor que Ele sentiu na cruz, o sacrifício que Ele ofereceu ao Pai, nós não estaríamos aqui. Por isso nós o reverenciamos. Mas que essa reflexão, que é tão dolorosa, nos faça abrir os olhos no domingo pela manhã. E o domingo pela manhã representa o dia que as mulheres foram ao sepulcro e encontraram a porta aberta. E Jesus não estava mais lá porque Ele havia ressuscitado. Ele está vivo.
de pé diante dessa palavra, vamos orar nessa manhã. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor Jesus, como a igreja que te ama e te reverencia, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por essa igreja, Pai. 16 anos te buscando, te louvando, Senhor. E o Senhor se revelando a nós, Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor Deus, para que nós não dispensemos as revelações que o Senhor tem nos dado. O chamado, Senhor Deus, para irmos mais profundo espiritualmente. Que o Senhor desperte a nossa alma, o nosso coração, para irmos mais além, Deus. Há muito mais além, há muito mais coisas para ver, Deus. Há muito mais coisas para conhecer de quem Tu és, ó Pai. Há muito mais coisas para sentir do Teu amor, da Sua grandeza, Pai. Assim como o Senhor revelou aos Seus amigos, ó Deus, se revela a nós também todos os dias, ó Pai. E que o Senhor nos dê a sabedoria de não olharmos para esse mundo, para esse século, Senhor Deus, para as coisas aqui da terra, mas que os nossos olhos se abram para enxergar a Sua glória, a Sua majestade, o Seu poder. Que fique impregnado, Senhor, nos nossos corações aquilo que é realmente relevante, Pai. Que nunca saia da nossa alma, Senhor, o sacrifício perfeito na cruz, o perdão, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Nessa manhã restaura aquele que estava perdido, longe, distraído. Renova as forças daquele que estava cansado, Senhor. Se revela a nós, ó Deus, essa manhã, e que possamos sair por aquelas portas sabendo que o Senhor morreu na cruz do Calvário